Lei contra a homofobia. A Comissão de Direitos Humanos do Senado vota nesta semana a lei que institui como crime passível de até 5 anos de prisão a discriminação contra homossexuais. O projeto tem ferrenha oposição de um grupo de senadores evangélicos para os quais a proposta fere a liberdade religiosa. O All News conversa agora com o pastor evangélico e senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo. Olá, senador. Oi, Antônio. Boa tarde. Senador, por que o senhor é contra a lei que torna crime a discriminação contra homossexuais? Antônio, primeiro é preciso ficar claro que toda discriminação é criminosa. É nefasta, é indecente, ninguém concorda com discriminação. Quero deixar claro que tem 26 anos da minha vida que eu tiro drogados da rua e nesses 26 anos já recebi diversos homossexuais com problema de drogas, nenhum foi discriminado, como ninguém deve ser discriminado. Preto, índio, negro, evangélico, católico, espírita, essa coisa nefasta, indecente, não pode ocorrer com ninguém. Eu posso não concordar com o homossexualismo, né? Mas eu respeito o homossexual. Agora, o projeto que está posto não é tão fácil assim. O que está posto é penas e criminalização para quem? O que está posto são as pequenas coisas sutis que foram colocadas no texto. Como é que você pode ser preso se você é pego na discriminação de quem discrimina o gesto afetivo, por exemplo. O sujeito pode estar se beijando dentro do seu elevador e você não pode falar nada, até no banco da igreja, você não pode falar nada. O gesto afetivo não pode ser discriminado. Você tem que admitir ou não demitir o homossexual para não caracterizar crime de discriminação. Olha, o que querem nesse projeto é o que não foi dado aos negros no Estatuto do Negro, no Estatuto do Índio, no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança. Nós estamos instituindo uma ditadura. E uma outra coisa mais grave que eu entendo ali... Senador, mas pelo que eu saiba, os negros podem se beijar em público. Mas não existe uma lei que diga que você vai ser preso se você não concordar com isso. Claro que sim, o negro não pode ser... Uma pessoa não pode ser demitida porque ela é negra nem ser expulsa de um estabelecimento. Então tudo bem. Então o texto da lei já está correto, o texto da Constituição. Que você não pode discriminar negro, branco, etnia, cor, sexo. Você não pode discriminar ninguém. Então por isso você não pode ter uma lei específica que dá a um grupo de pessoas privilégios que outros não tiveram. Mas os homossexuais não são contemplados com essa lei. E também é uma minoria, assim como os negros, assim como os índios. Sim, amigo, mas, olha bem, ninguém fez opção para ser negro e ninguém fez opção para ser índio. Ninguém fez. Nem para ser homossexual, senador. Claro, sim, amigo. Eu conheço centenas de homossexuais que foram e que voltaram, que fizeram opção para ser e para não ser. Agora você está me perguntando da lei, quais os nossos pontos. Veja bem, eu quero até deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou discutindo discriminação. E a minha discussão não é sobre os homossexuais ou sobre discriminação de homossexual em absoluto. Eu acho isso nefasto, nojento. Eu estou discutindo o PL 122. Eu acho que existe nesse PL sutilezas que precisam ser tiradas do texto, porque o texto constitucional já é muito bom. Por exemplo, você não pode, é crime se você discrimina, você se levanta ou fala ou critica a opção sexual. Então preste atenção. Senador, orientação sexual não é uma opção. Amigo, se você me ouvir, você me perguntou a minha posição. E aí eu preciso falar, senão não tenho condição. Vamos lá, senador. Orientação sexual. Se um filho que tiver orientação sexual diferente de um pai, do que o pai pensa, ele pode muito bem denunciar o pai dele. Tem sutilezas nesse texto que eu tenho certeza que não foi a intenção de Ara Bernardes e que não é a intenção do grupo que está reivindicando seu direito, que é legítimo. É legítimo que eles reivindiquem e é legítimo também que nós lutemos entendendo que essa sutileza precisa sair do texto constitucional. E a nossa luta é para tirar a sutileza do texto constitucional. Porque quando fica sutilezas, você não protege um grupo, mas você acaba legalizando uma série de outros crimes que não era a intenção das pessoas. Senador, então, o senhor não acha que a não criminalização do preconceito contra homossexuais abre precedente para crimes de ódio?
Eu acho o seguinte, que nós temos que educar a sociedade, que não tem que haver crime de ódio contra ninguém. Os homossexuais têm que ser respeitados, como os brancos são, como os negros devem ser. Nós evangélicos somos discriminados, somos zombados, anarquizados, precisamos ser respeitados, como os católicos precisam ser, como os espíritos precisam ser. Eu sou contra qualquer tipo, nós precisamos educar a sociedade e não criar uma lei para dar a um grupo de pessoas. Isso é uma ditadura. Alguma coisa que outros grupos não têm. Senador, essa criminalização e essas penas que são colocadas de uma forma absurda. Eu sou contra e nós precisamos educar a sociedade. Agora, sou completamente contra o que está posto no texto do lei e acho que ele deve ser completamente limpo e continuar valendo o texto constitucional que diz que é crime discriminar raça, cor, etnia e sexo. senador, eu queria que o senhor explicasse uma declaração que o senhor fez, que criminalizar a homofobia é abrir uma porta para tornar legais a pedofilia e a necrofilia. Eu queria que o senhor explicasse o que tem a ver uma coisa com a outra. Tem. Olha, primeiro, isso já está errado e já é discriminador. Por exemplo, eu não sou doente. Esse negócio de homofobia, quem não concorda então com a prática sexual é um doente. Eu não sou doente. Homofobia é doença. Então quem não concorda é doente. Está errado. Porque eu não sou doente. Para mim isso é ofensivo. Então é o seguinte, eu quero o melhor para o cidadão brasileiro. Eu só estou dizendo o seguinte, que se você é criminalizado por não concordar com a opção sexual ou orientação sexual, eu não estou dizendo e não comparei o homossexual com o pedófilo, nem com o necrófilo, nem com aquele que pratica bestialidade. Em absoluto, a minha fala é clara. Não há nenhuma comparação com isso. Só estou dizendo o seguinte, e não há nenhuma intenção deles, quando essas sutilezas foram colocadas no texto, nem da deputada Yara Bernardes. Eu só digo o seguinte, se você legaliza esse texto e ele vira lei, o advogado do pedófilo vai dizer a ele, diga ao juiz, agora que você pratica pedofilia por opção sexual. Se isso está na lei, o juiz vai ter que respeitar e ele não pode ser preso. O advogado do necrófilo vai dizer, olha, diga ao juiz que é tua opção sexual. E ele vai dizer. O que pratica bestialidade vai dizer, é minha opção, e o juiz vai ter que respeitar. Sabe por quê? Porque vai estar no texto da lei. Ainda que essas sutilezas tenham sido colocadas sem a intenção do grupo que está defendendo seus direitos e até da legisladora. Em momento nenhum eu comparei, até porque respeito o necrófilo, respeito o pedófilo, não respeito a prática dele. A prática eu não tenho como concordar nem como respeitar. Agora, a pessoa eu respeito, cada um faz a opção da sua vida e segue o caminho que quer. Mas não fiz, não os comparei, só disse que se isso vai para o texto da lei, amanhã nenhum pedófilo será preso mais. Senador, há pouco tempo o seu colega de partido, o vereador Agnaldo Timóteo, propôs em São Paulo legalizar o turismo sexual. Eu queria saber se a discriminação de homossexuais e a legalização do turismo sexual são plataformas do partido, do PR como um todo, ou se são batalhas individuais de vocês? De jeito nenhum, até porque eu professo que acredito, a Bíblia é minha regra de fé e prática. Eu não concordo absolutamente com nada disso, não é plataforma de partido, até porque o PR não é um partido que vive fazendo esse tipo de discussão. Eu até participo muito pouco de vida partidária, de jeito nenhum, não é, se é, ninguém nunca me falou, e se é, eu não concordo. E como a lei diz hoje que se você não concorda com a filosofia do partido, você pode mudar de partido sem ser taxado como infiel. Se esse fosse um comportamento de partido, certamente eu teria ido embora. Tá certo, senador. Muito obrigado pela sua entrevista. Até a próxima. Antônio, obrigado.